A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Mais uma caminhada, caminhando e falando. Não sei se vai dar para terminar porque tá com cara que vai chover. Então passou aquela nuvem ali, passou chuviscando. Ai, não sei. Mas é bom, graças a Deus por mais esse dia, por mais um dia, né? Um dia rico, cheio de oportunidades. E a principal das oportunidades é a de buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Nos faz lembrar do cativeiro, do terrível cativeiro babilônico, né? Mas antes o Senhor enviou os seus servos e profetas anunciando, chamando o povo ao arrependimento, né? Às vezes eu fico pensando nesse caráter de Deus, nosso Pai, de advertir o homem, de nos advertir, mesmo sabendo de antemão que o povo não dará ouvido à sua voz, né? Mas mesmo assim, Ele adverte, Ele avisa, né? Então, amados irmãos, agora eu não me lembro por quantos anos, né, o Senhor Deus foi enviando, né, os seus profetas. Uns eram apedrejados, outros foram mortos, né? Mas o Senhor longânimo, misericordioso, compassivo, perdoador, benigno, Ele não desistiu. O mal que fizeram aos profetas, né, os males que fizeram aos profetas, não fez o Senhor Deus desistir, não anulou a sua longanimidade e a sua paciência para com Israel em pecado. Israel que pecava e depois agia como se não tivesse pecado, né? Nem reconhecer que pecou, que pecava, não reconheceu, né? Lá acho que no capítulo 3 do profeta Jeremias, nós encontramos o Senhor Deus dizendo, através de Jeremias, que Israel tinha cara de prostituta, né? E que Israel não virou a cara, o rosto, né, mas virou as costas para Deus. Então, amados irmãos, voltando ao assunto, foi anunciado a Israel, através dos profetas, a vinda de um terrível cativeiro, né? Aonde que o Senhor Deus, através de uma visão, né, mostrou ao profeta Jeremias, né? E ele viu uma panela do lado norte, uma panela de fogo. Então aquele cativeiro seria muito mais terrível do que o povo, aquela nação ali, aquela geração poderia imaginar, né? E o Senhor Deus tão somente exigiu, né, reivindicou que Israel viesse se arrepender dos seus pecados, que eram muitos, pecado de idolatria e outras coisas mais, né? Então, mas esse Israel estava cego, né? Nem enxergar o seu pecado ele enxergava. Então, se não enxergava, também ele estava impossibilitado de reconhecer o seu pecado, né? E não é diferente nos dias de hoje, irmãos, né? Muitos de nós peca, né? Imagina, mesmo que nós venhamos pecar 70 vezes 7 num só dia, né? Misericordioso e longânimo é o Senhor Deus para nos perdoar. Agora tão somente, né, Ele estabeleceu uma regra, um estatuto, vamos dizer assim, que basta tão somente nós confessarmos a Ele, né? Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Né? Tão somente, só lembrar do filho pródigo, né? Onde chegou naquele último estágio, né? Então ele tomou a decisão de se levantar e ter com o pai dele, se humilhar perante o pai dele. E aquela humilhação ali no coração dele era sincera, né? E então ele foi com o propósito de ser tratado como um dos trabalhadores, né, seu pai. Então o que acontece? Né? Hoje, né, a palavra viva e eficaz
diz o seguinte: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça, né? Uma confissão, né, de coração arrependido, contrito e quebrantado, que não adianta chegar diante do Senhor com o coração raso, né, vazio de emoção, né, confessar da boca para fora, não adianta. É possível crer que o arrependimento, o fruto do arrependimento é o quebrantamento, né? Então, faz lembrar uma certa feita que acho que meus olhos, posso dizer assim, os meus olhos do entendimento foram abertos. Então eu enxerguei algo que o Senhor queria que eu enxergasse, que eu não estava enxergando. É que eu orava, ia nos cultos de oração, orava em casa, mas não havia lágrimas, né, de quebrantamento, né? Que nós podemos fabricar lágrimas, não? É incrível, é assustador como o nosso coração é enganoso, né? É possível a gente sim chorar, derramar lágrimas, mas não é lágrimas de quebrantamento, simplesmente produzido pela emoção, por uma emoção enganosa, vamos dizer assim. Então, amados irmãos, então eu passei a chorar, dobrava o joelho e conseguia chorar, né? E derramava lágrimas, orando e chorando. Mas aquelas lágrimas, né, segundo o meu entendimento, o Senhor não as aceitou, porque era lágrima que eu estava produzindo e não de quebrantamento, né? E por falta de reconhecer a gravidade do meu pecado, né? Lá no capítulo 1 de Romanos tem uma lista que me parece que são 17 práticas pecaminosas que eu julgo que nós deveríamos saber de qual é salteado a carta de Paulo aos Romanos. Não só a carta de Paulo aos Romanos, né? Mas, bom, então ali finaliza dizendo: quem tais coisas pratica e não só pratica, mas consente que a fazem, os tais são dignos, merecedores de morte. Né? Então, quando nós cometemos um daqueles pecados ali, são 17, né, nós temos que ter a certeza de que nós somos merecedores da morte, né? Filhos desobedientes a pais e mães. No momento que a filha e o filho desobedeceu o pai e a mãe, né, pela lei, pela palavra, né, o filho e a filha tornam-se merecedor de morte, digno de morte, né? Mas aí, o Senhor usa de misericórdia e tem usado de misericórdia para conosco. E muitos de nós, irmãos, se nós examinássemos a nós mesmos, ou se nós julgássemos a nós mesmos, nós ia enxergar que nós estamos correndo grandes perigos. Nós estamos caminhando tranquilamente, né, sendo merecedores de morte por causa do nosso pecado, né? Então, o que acontece? O que acontece? Voltando ao assunto lá do cativeiro. Nem reconhecer, irmãos, nós reconhecemos de coração, irmão. Pelo menos reconhecer que errou, né? Passei uma experiência uma vez que me tirou do sério, que me espinhava. Eu não estava conseguindo entender, né? Uma certa pessoa que eu amava, né, tinha certos comportamentos que era desrespeituoso, que era ofensivo. Não quer dizer que eu também não peco, não. Eu sou pecador de primeira categoria, mas bom. Aí, irmãos, eu comecei a angustiar. A minha alma começou a se afligir, né? E foi indo, e aquilo foi tornando profundo, irmãos. Como se fosse um espinho entrando na minha carne, entrando, né? E aí um certo tempo veio no meu entendimento, né? O que o Senhor queria me ensinar com aquilo. É assim tu para comigo, né? Tu que pecas e não reconhece que pecou. Eu falei assim: meu Deus do céu, misericórdia de mim, Senhor. Mas o reconhecer é no coração, irmãos. É de coração, né? Enxergar e reconhecer que pecou, né? Porque nós podemos voluntariamente ou involuntariamente, né? Por exemplo, eu vou na igreja, hoje é dia de culto, né? Então, eu tenho culto de oração, ou não tenho culto lá, culto de domingo. Chega lá, aí chega às 7, chegamos às 7, aí vamos dobrar o joelho, 15 minutos. Aí então dobra o joelho para quê? Para orar a Deus. Mas ali, seja uma oração de 15 minutos, nós vamos orar a Deus insultando a Deus, sendo hipócrita, né? Porque aquele pecado da semana passada, do mês passado, do ano passado,
Nós não enxergamos que o cometemos e nem o reconhecemos. Senhor, eu pequei. Pai, perante os céus e contra ti eu pequei, né? Então, amados irmãos, Israel é a nossa sombra. Basta olhar para Israel no Antigo Testamento que nós vamos ver quem nós somos, nós de hoje, né? Miseráveis, arrogantes, soberbos, altivos, né? E o pior é que a gente não enxerga, né? E se chegar alguém, ou chegar um profeta, né? Alguém possuído pelo espírito da profecia e nos repreender, não sei se eu passo por aqui, não, posso continuar. Então, se chegar um crente possuído pelo espírito da profecia, pode ser até uma mula também, né? E nos repreender, irmão, nós ficamos bravos, nós não gostamos, né? Nós estamos caindo cada vez mais no engano, no sofisma de Satanás, né? Então tem as doutrinas dos homens, e como se não bastasse a doutrina de Satanás, doutrina que molda o crente, né? Que vai moldando, deformando o crente, os caráteres do crente, vai sendo deformado de forma enganosa, através do engano. E esse engano, irmão, não há mente humana capaz de suplantar ele, porque ele suplanta, ele é mais alto do que toda e qualquer capacidade humana. Então o crente não enxerga, ele não vê. São doutrinas de demônios, né? Por exemplo, uma das doutrinas, essa porcaria, essa miséria, essa praga de elogio, né? E de, por exemplo, parabéns a você, muitas felicidades e muitos anos de vida, né? Te desejo. Olha que praga, né? E a gente, o apóstolo João disse assim: amados, não deis crédito a todo espírito, mas antes avaliai se o espírito procede de Deus. Mas aí nós não avaliamos e vamos dando ouvido a tudo quanto é nojeira, né? Gente, esse parabéns a você e muitas felicidades são dois pragmatismos puramente maligno, demoníaco e satânico, né? Então, mas bom, basta pesquisar, né? Nós adotamos muitas coisas para nossa mente, abraçamos muitas coisas sem procurar saber a origem. E se tem origem duvidosa, é trevas, é vindo das trevas, deve ser rejeitado. Qual é a origem do parabéns a você? Me parece que surgiu lá na década de 70. Nós temos 2000 anos de história depois de Cristo, né? Mas aí nós perguntamos, 2000 anos de história, e dos anos 70, 30, faz 50 anos que isso surgiu, mas que proliferou no nosso meio com força foi depois dos anos 90, né? E aí nós perguntamos, mas é bom, deixa isso pra lá. E aí o que acontece? O que acontece? Passa por aqui. Aí o que acontece? São doutrinas de demônio, irmãos, que vai moldando a mente. Nós fomos aceitando, foi entrando sutilmente, sagazmente no nosso meio, né? Os irmãos aí acima dos 50 anos, talvez, né? Talvez, não quer dizer que isso ainda não existe, irmão. Mas em muitos lugares não existe mais. Por exemplo, lá na década de 80, 70, 80, tô falando que eu me lembro. Quando o pastor fazia aniversário, até então esse negócio de comemorar aniversário, eu não sou fã disso não, mas bom, cada um é cada um. Aí o que acontece? O irmão lá, né, sem ser o pastor, fazia aniversário, aqueles irmãos de destaque lá, né, daqui da congregação. Aí o que acontece? A gente percebia que havia até bajulação, idolatria, na forma de falar, entendeu? Colocava a pessoa lá em cima, né? Em nenhum momento, né, devia começar, irmãos. Tudo que nós temos e nós possuímos vem de Deus, né? Nada eu fiz para merecer os anos de vida que o Senhor me deu, né? Se cheguei até aqui como cheguei, é porque o Senhor achou graça em me dar mais esse ano que finda, que termina, mais esse ano de vida. E aí por aí segue, né? Glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Então o que acontece? Ali tem aqueles irmãos, aquelas irmãs, do tempo antigo já estava feio, irmão, que não vigia, né? Que são crentes insensatos. E ali ficava traçando elogios, às vezes frases de idolatria, né? No meio daquela sopa ali cheia de veneno, né? É bonita, emocionante, né? Agradável, mas era venenoso, estava semeando veneno, estava colocando veneno na panela, né? E muitos de nós fomos consentindo com aquilo. Então o que acontece? Mas mesmo assim, irmãos, não havia o parabéns a você, nem muitas felicidades, né? E nem essa porcaria que diz assim, eu te desejo. Ô gente, se nós soubesse o real significado desse trem, eu te desejo um bom dia, eu te desejo muitos anos de vida, te desejo saúde. Gente, isso é um insulto a Deus. Nossa Deus do céu, isso é ir pra lá de idolatria, esse desejar. Irmãos amados, vai bom, voltando ao assunto. Mas aí, irmãos, era lido, os irmãos líderes dos conjuntos, que ia dar presente ao pastor, né? E o pastor nem precisava, né? Mas aí eles davam lá sapato, dava camisa social e não sei o que. Eu já vi até uns histórias que presenciei, né? De pastores que ganham presente. Aí os irmãos lá compram com o maior carinho. Mas bom,
Esse trem de dar presente, irmãos, se a gente pensar bem, a gente vai chegar a uma conclusão. É desagradável. Mas bom, presente deve ser dado, sabe quando? Basta a gente olhar quando o menino Jesus nasceu, né? Veja que os magos vieram de uma terra distante, e ali ofereceram ouro, incenso e mirra, né? Perfumes caros, né? Mas ali tinha propósito, irmão, foi na dificuldade, né? Então eu tô falando isso porque eu tive que passar pela situação. Quando eu estava passando uma vida, estava assim no auge, né? Ganhando bem, com dinheiro todo o tempo na conta, né? Então ali ganhava perfumes, ganhava roupas, e era sem necessidade, irmãos, sem necessidade, né? Mas aí, irmãos, veio todos nós passando pelo período das 7 vacas magras, né? Período da seca. Aí, irmãos, veio o período da seca, entendeu? Aí eu lembrei daqueles presentes caros que me deram, né? E isso, irmão, desperta coisa no nosso coração e nos molda. E nos molda. Vai nos moldando. E nós vamos adaptando com aquilo e achando aquilo tudo normal, né? Nem pensa se agrada a Deus ou se não agrada, né? Aqui pode vir à noite ou de dia agora, né? Ficar aqui tranquilo, né? Orar, meditar, né? Pode fazer até piquenique também. Então, daqui a pouco eu volto ao assunto. Peraí. Mas bom, eu ia falar uma coisa, deixa pra lá. Uma coisa que eu vi aqui. Foi aonde, gente? Foi aqui sim. Mas bom, Mas bom, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, e isso vai nos moldando, irmão. O engano, através do engano, os nossos caráteres eles vai sendo deformado, contrário à vontade de Deus, né? Aí quando eu passei por um momento difícil, de crise financeira, que eu passei por necessidade, veio no meu coração a pergunta: aonde estão aqueles teus amigos, tuas amigas que te davam presente, deram um presente caros, roupas, camisas, calça, tênis, perfume? Onde estão eles agora, né? Então, presente se dá, irmãos, é na necessidade, é oferta, né? É quando o irmão nosso, na fé, né? Não precisa ser o irmão nosso, pode ser um descrente também. Ele está passando por necessidade, né? E ali, segundo o propósito do nosso coração, por isso que a gente tem que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, deixar ele agir no nosso coração, porque ele somente sabe, né, de todas as coisas. Então ele vai tocar no nosso coração a contribuir, a dar uma oferta para aquela pessoa, né, que está passando um momento difícil. Aí, segundo, diz Paulo, segundo o que cada um propôs no seu coração, né? Então, como o nosso coração é enganoso, né, nós não devemos confiar nele em momento algum. Aí a gente deve dobrar o joelho e pedir: Senhor, o Senhor que tudo sabe, que tudo pode, o Senhor conhece a necessidade da tal pessoa, eu senti o Senhor tocando no meu coração, Senhor, e necessito fazer a tua vontade. Senhor, me ajuda, me orienta quanto eu devo ofertar o meu irmão, né, a essa tal pessoa, dar de oferta a essa tal pessoa, né? Aí o Senhor vai propor no seu coração, né, um certo valor. Aí você vai lá e dá a oferta à pessoa, em discreto, em secreto, né? Porque os presentes são dados na vista de todos, né? Nem precisa entrar em detalhe, porque os irmãos não é besta, né? Então os irmãos sabem perfeitamente. Ou talvez aqueles que ainda não passou pela experiência das 7 vacas, dos 7 anos de seca, né, que parece que não tem fim, né? Aí onde que a gente aprende aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a aprender, né? Vem moldar os caráteres que foram deformados no tempo da bonança, né? Porque no tempo da prosperidade, né, nem orar direito a gente ora. Tudo isso que a gente vai fazer para Deus, o Senhor, de forma superficial, a gente nem dá conta, né? A gente vai nos cultos de domingo, nos cultos de oração a gente foge, não vai, entendeu? Já no culto de domingo é para participar da concorrência, né, dos que vestem bem, né? E muitos de nós sentem, irmão. O problema é que muitos de nós não avalia nós mesmos, não julga nós mesmos. Até no culto da ceia, irmão, quando for ler o texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E depois, no verso 32, que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Aí, irmãos, pelo menos ali na ceia, julgue-se a si mesmo, avalie a si mesmo, Senhor, né? Com que propósito verdadeiro eu vim aqui, né? Eu me preparei o meu espírito, o meu coração. Antes, eu passei horas e horas durante o dia meditando na ceia do Senhor, que hoje é a reunião da ceia, onde nós iríamos reunir para ceiar, né? O significado do pão, o significado do vinho, né? Ali meditando antes do culto, né? Para ter consciência do que está fazendo, preparando a oferta ao Senhor, o meditar, né? E muitos de nós não fazemos isso, irmãos. E nem os nossos pais, os nossos pastores não nos instruem a fazer isso, né? Até então a tristeza, irmão, é uma das tragédias espirituais. Como é corrido as reuniões da ceia do Senhor, né? Alguns lugares que eu já passei, né, é feito juntamente com culto de domingo. Mas bom, não quero entrar, os irmãos sabem. Então o que acontece? Não temos mais aquele zelo que havia no recente passado com o culto da ceia, que é o culto mais nobre que tem, né? É o memorial, né? Eu não sei qual a compreensão que os irmãos têm de memorial, né?
A ceia do Senhor é o memorial eterno, né? Não terá mais outros memorial aqui nessa vida, né? Lá no Antigo Testamento teve alguns outros memoriais, mas esse memorial, ele é sublime, ele é maior de todos, né? O culto da ceia, né? Fazer isso em memória de mim, né? E quando nós fazemos, irmão, nós somos sarados. Nós somos sarados. Quando fazemos com consciência. Mas agora, se não obedecemos os rituais, irmão, nós ficamos doentes. Adoecemos, ficamos fracos e até morremos. Como Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, é por causa disso. E muitos de nós, irmãos, se perguntar: ô irmão, vem cá, você tem 15, 20 anos de crente. Você é membro, você participa da ceia do Senhor. Não participa? Sim. Participar da ceia do Senhor é para ter parte do Senhor. Porque aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem parte com o Senhor. Não é assim, irmão? Ô irmã, é. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, o participar da ceia do Senhor, o ceiar a ceia do Senhor, é para produzir vida. Para produzir vida em nós, vida espiritual. Não é, irmão? É, sim. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Paulo diz: é por causa disso que há muitos entre vós, fracos, doentes e que dormem. Irmão, o que é esse por causa disso? Qual é o motivo? Era fato, verdade, que na igreja de Corinto havia muitos crentes. Era uma igreja, né, rica de dons espirituais, não é? Então, pastoreada pelo apóstolo São Paulo, né? Então, por um determinado tempo. O que acontece? Por causa disso, mas qual é a causa, irmão? Qual é a causa, irmã? Né? Não é diferente dos nossos dias. A gente vê crente anêmico, pálido, doente, né? Crente fraco, já está anos e anos que está fraco. E outros que dormem, está dormindo, né? Espiritualmente está dormindo. Então, parece que nós estamos brincando com aquilo que nunca, jamais deveria brincar. Nós estamos fazendo coisas sem consciência. Sem nenhuma consciência, né? Então, o que entendemos? A ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, esse ritual, esse memorial, né? Ele tem rituais, ele tem detalhes, né? Que deve ser cumprido na risca, né? Outro dia eu estava comentando para uma pessoa a respeito do pessoal do candomblé. Não vou entrar em detalhe, lá da Ubanda, da Quibanda, né? E do candomblé e outras coisas mais. Eles têm um ritual, o ritual de ofertar, de fazer oferendas às entidades malignas. E eu creio que os irmãos sabem, né, que as entidades, os espíritos malignos, né, eles são exigentes. Eles estabelecem listas de coisas e regras, né? Não pode ir lá pegar uma galinha preta qualquer, né, ir lá na encruzilhada, juntamente com outras coisas, e oferecer aquela entidade. Não. Tem que ser uma boa galinha de qualidade, né? A cachaça, até a cachaça não pode ser cachaça vagabunda, tem que ser da boa, né? Como se fosse para a pessoa. A farofa, esqueci qual é a entidade que existe farofa, mas bom, também não é coisa, não devo falar essas coisas. Então o que acontece? Então aquela entidade ali, né, antes dela apresentar o pedido ao príncipe das trevas, porque as entidades, irmãos, elas são como que mediadoras, né? Então se o pedido, se as oferendas, se a oferta não foi feita de acordo com o que agrada às entidades, aí não vai ter representação do pedido, então pode esquecer. Então o que acontece? Até a farofa tem que ser feita com carinho, tem que ser feita com muito carinho mesmo, como se fosse para a pessoa, para um convidado especial mesmo, com aquela dedicação, né? Aí junta aquele material todo ali, a cachaça, o frango, a farofa, né? Atravessa com a farofa, as velas tem que ser de boa qualidade, não pode ser vela vagabunda, tem que ir lá, subir no alto, procurar uma encruzilhada, né? E ali fazer a oferenda, e é feita uma reza, né? Ou uma oração, né, para entregar aquela oferta, aquela oferenda, né? Eu na minha adolescência, sem juízo, eu andava chutando tudo quanto é oferenda que eu via na minha frente, entendeu? Porque depois de ofertada pertence ao príncipe das trevas, né? Aí eu insensato, ignorante, burro, idiota, né, querendo fazer vantagem, porque sozinho, quando eu estava sozinho eu não chutava, porque ninguém ia ver, né? Então quando eu estava com um amigo do meu lado, comigo, amigos, eu chegava e chutava aquilo, fazer gracinha. Mas foi até um certo dia que eu esbanjei uma oferenda pertencente a... Ficou furiosa, não gostou. E depois ela veio para cima de mim. A minha sorte foi o Senhor Deus. A minha sorte foi o Senhor Deus. Só Deus sabe o que eu passei, irmãos. Só Deus sabe o que eu passei. Mas bom, ir lá, imagina um crente, ou não crente, ir lá e chutar uma oferta que foi ofertada ao príncipe das trevas, e foi ofertada com muito carinho e dedicação. O crente vai estar caçando pau para a cabeça. O crente não crente está caçando um dia, um dia Satanás vem fazer a cobrança, Mas bom, por isso que tem coisa, irmãos, que acontece com muitos, e a gente ignoramos a verdade que diz que tudo que o homem semear também isso tudo ele fará, Então, o passado é muito importante, irmão. Você conhece uma pessoa,
né? Uma moça, um rapaz ali, um homem, uma mulher, vai para casar, conhece para casar. O que acontece? É necessário, irmãos, ter ouvidos para ouvir com atenção. É só dar uma cutucadinha na pessoa, que a pessoa abre o bocão e começa a contar. Aí você vai reparar se a pessoa está contando com ar de tristeza, de arrependimento de ter feito, ou se está contando com vantagem, com ar de vantagem. Se for com ar de vantagem, você pode pular fora mesmo, entendeu? Pode pular fora mesmo, que a pessoa não se arrependeu daquilo que fez. E a colheita virá, irmãos. Tem semente que a gente planta hoje, colhe daqui 3, 4, 5, 6 meses, né? Mas também tem semente que a gente planta hoje, só vai colher daqui a alguns anos, como a manga, né, o caju, o cajamanga, né? Tem uma outra também que demora muitos anos, né? Então o que acontece? Quando nós vai conhecer uma pessoa, ô irmãos, a boca fala do que o coração está cheio, diz o Senhor Jesus. E é verdade, irmão, é verdade. Irmãos, através da fala, o falar, irmão, ele emite muitos sinais, e há sinais que são gritantes. Aí o candidato ali, ou a candidata, seja homem ou mulher, irmão, se vale para os dois lados. Irmão, se ele não tiver entendimento da parte de Deus, os sinais vão estar berrando com ele, gritando com ele, dizendo para ele aonde que ele está entrando. Mas aí ele não vai entender, irmãos. Ele vai passar por cima de tudo aquilo ali. Irmãos, imagina uma mulher casar com um homem que nunca se arrependeu, irmãos. Imagina um homem casar com uma mulher que nunca se arrependeu dos seus pecados e que não alcançou a justificação, hein? E se não alcançou a justificação, o tal homem, a tal mulher, eu, você, seja quem quer que seja, ô irmãos, como é que vai alcançar a santificação? Não tem como. Não tem como. No reino de Deus não tem como passar o carro na frente dos bois, né? Não tem como. Aí o que acontece, irmãos? Voltando ao assunto lá do quê? Das ofertas, das doutrinas de demônios no nosso meio, né? Que nos molda. Doutrina. Eu fico curioso. Eu não vou falar aqui, porque senão tá dando ideia que eu tô querendo ensinar alguma coisa. Mas eu fico curioso em saber, as pessoas próximas de mim, os crentes próximos de mim, e os que me ouvem através desse vídeo, qual é a vossa compreensão? Qual é a vossa compreensão do que é doutrinas de demônio? Não precisa ser só, vou corrigir, que é a doutrina. Tem a sã doutrina, né? Tem a doutrina, a sã doutrina, a doutrina de Deus dada por Deus Pai, por meio de Cristo Jesus e dos apóstolos, né? E depois tem a doutrina de demônios, né? Então o que acontece? Qual é a nossa compreensão de doutrinas? E quais são os resultados da aplicação na prática das doutrinas, seja de demônios, ou seja, a doutrina dos apóstolos e de Jesus Cristo? Como é essa aplicação na prática e quais são seus resultados, né? Então, porque outro dia veio no meu coração que muitos de nós não têm noção, não sabem, não têm compreensão nenhuma, né? E aí com o surgimento de usos e costumes, né? Aí Satanás semeia o joio, a semente, e põe lá uns crentes lá que não vigia para semear, né? Semeando a distorção, confundindo a sã doutrina com usos e costumes. A sã doutrina ou doutrinas é um conjunto, né? É um conjunto. Então, as doutrinas é uma coisa, usos e costumes é outra coisa, né? É outra coisa. Por exemplo, daqui a pouco eu volto no assunto. Por exemplo, tá bom, escuta só. Gente, tem coisas que às vezes eu sou burro, irmão, eu sou burro e ignorante. Minha ignorância, às vezes eu fico assustado com ela. Ignorância pela falta de conhecimento. Aí o que acontece? Vamos lá, um raciocínio lógico e racional. Por exemplo, lá nos tempos atrás, foi proibido, é uma proibição. E nós devemos entender que não é uma obrigação. É uma proibição, né, da mulher crente em Cristo Jesus não poder cortar o seu cabelo nem tirar as pontas, né? Primeiro, você que é contra e você que acha que não tem problema cortar cabelo e que não vê mal nenhum em cortar cabelo, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe a origem, a raiz, a ponta dessa proibição? Você sabe? Como foi que originou, né, essa regra proibindo, estabelecendo que as irmãs crentes, membros do corpo, não devem cortar o cabelo, cortar o seu cabelo e nem tirar a ponta, né? Primeiro, nós temos que ter muito cuidado, porque nós, por ignorância, nós podemos estar lutando contra o Espírito Santo de Deus, contra Jesus Cristo e contra Deus Pai. Por ignorância, por insensatez, né, por falta de conhecimento, nós podemos estar sendo inimigos de Deus na prática, né?
Então, nós devemos lembrar que lá no Eclesiastes, salvo engano, Eclesiastes, né, o escritor diz assim: moço, jovem, faça tudo o que o teu coração desejar, né? Faça tudo o que o seu coração desejar. Então, ninguém é obrigado a nada, não. Ninguém é obrigado a obedecer, né? Ninguém é obrigado a ficar dentro ali dos limites estabelecidos pelas cercas do curral, né? Ninguém é obrigado a nada, não. Se quiser, vaza, pode sair fora, né? Aí o que acontece? O que acontece? O que acontece? Voltando ao assunto. Então, qual é a origem dessa proibição e o porquê dela? Gente, tudo é racional e lógico e compreensivo. Entendeu? Então, quando um crente age contra um algo, sem ter compreensão da origem, do porquê desse algo, ele está sendo besta, crente besta. Ou o espírito da besta opera nele. Ou o espírito do anticristo domina e opera nele. E ele é crente. Né? E nós entendemos que lá no Gênesis, nós vemos lá no começo, no livro do começo, no Gênesis, que há dois princípios: obediência à vida e desobediência à morte. Né? Então, o que acontece? E aí prossegue por adiante. Né? Obediência à vida, desobediência à morte. Aí o que acontece? Então esse crente cego de entendimento, instrumento de Satanás, possuído pelo espírito da besta, pelo espírito do anticristo, e ele está ali no meio da congregação, propagando a destruição das regras, o bom funcionamento do corpo. Então esse crente tinha que ser chamado e ser exortado, e se ele não der ouvido, ele tem que ser cortado fora. Tem que tirar do nosso meio o fermento velho, e é da nossa responsabilidade. E como estáis, crente, nós deveríamos sentar nem para tomar um café, nem cumprimentar eles. Estou falando que esse tipo de crente rebelde, desobediente, instrumentos de Satanás. Então qual é a origem? Você sabe, irmão? Você sabe, irmã? Aonde deu origem dessa proibição? Qual é a causa? Quem foi? Como é que nós podemos combater algo, rejeitar algo, né? Que nós desconhecemos a sua origem? Como? Por exemplo, tem muitos de nós que batem no peito e estufam: eu sou assembleiano de valor, sou da Assembleia de Deus, fui criado da Assembleia de Deus. Né? E muitos de nós passamos um tempo achando que só os da Assembleia de Deus é que iriam para o céu. Muitos de nós pensavam isso. Eu pensei, né? Quando eu saí, por determinada circunstância, eu estava em Portugal, né? Eu fui congregar na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ficou uma coisinha assim lá no meu coração, porque na Igreja Deus e Amor não tem os degraus de status ministerial, de destaque, como tem na Assembleia de Deus. Então eu tive um pouco de dificuldade, eu lembro disso, né? Mas aí com o tempo eu passei a congregar de coração, sem pensar em Assembleia de Deus. E se eu fosse no Brasil, eu ia com a carta de apresentação da Deus e Amor, ia na Igreja Deus e Amor e pronto, acabou. Entendeu? Mas bom, porque nós idolatramos, irmão. Tem que ter muito cuidado, que isso pode indicar que nós somos crentes duas vezes filhos do inferno, que é crentes prosélitos. E o Senhor Jesus falou disso, né? Os irmãos, por certo, lembram disso. Crentes prosélitos, crentes duas vezes filhos do inferno. Né? Então o que acontece? Aí eu faço a pergunta, e a pergunta é essa: você é assembleiano, você sabe a origem, a raiz, a pontinha lá da raiz, da origem do nome Assembleia de Deus? Você sabe? Talvez você tenha 20, 30, 40, 50 anos de crente, mas não sabe, não tem noção nenhuma da origem. Né? Então, irmãos, é um perigo nós ir contra certas coisas, discordar, se levantar contra elas, pregar contra elas, sem saber a sua origem. E se a origem é da parte de Deus? Por exemplo, o nome de João Batista. Nós sabemos, capítulo 1, né, de Lucas, está claramente que veio um anjo a Zacarias e revelou, né, que Isabel teria um filho e tal, e trouxe o nome para o menino. E ele se chamará João. Nós nunca víamos outro João nas escrituras antes, mas o nome veio de Deus, veio da parte do Senhor. E aí, vou abreviar, e aí quando foi apresentar o menino e apresentar o nome do menino, vocês acreditam, vocês sabem muito bem, né? Vocês acreditam que a congregação já tinha um outro nome para o menino? E foi necessário Isabel interferir, bater forte ali, vamos dizer assim, para que a vontade do Senhor viesse a ser feita, né? Então, para aquele povo ali insensato, eles não sabiam a origem do nome de João, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Eles não sabiam, e estava ali rebatendo, tentando mudar, não aceitando uma coisa que eles não sabiam a origem daquele nome. E ali, irmãos, era a maioria da congregação. E assim é também nós. Tem certas coisas, irmão, que nós discordamos, certas coisas que nós não obedecemos.
certas coisas que nós repudiamos, é vinda da parte de Deus. E quando é vinda da parte de Deus, ou de Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo de Deus, nós estaremos rejeitando a Deus, nós estaremos lutando contra Deus, repudiando a Deus e a Cristo Jesus. É muito fácil dizer, se eu estivesse lá naquele dia que Jesus foi apresentado à multidão por Pilatos, se eu estivesse lá, eu não estaria do lado daqueles que pediram a sua morte e a sua crucificação. Eu estaria fora. Irmãos, se hoje, por insensatez, por falta de conhecimento, por ignorância, o mesmo Senhor Deus nos transportando, nos tirou lá das trevas e nos arrebatou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós venhamos confirmar a nossa salvação, abraçar a nossa salvação. Aí, ao invés de nós abraçar a nossa salvação, buscar conhecimento de Deus, não, nós estamos lutando contra Deus, rejeitando a Deus e a sua palavra. E muitos de nós não enxergamos que estamos fazendo isso, né? Então, voltando ao assunto, né? Qual é a origem da proibição do não cortar o cabelo? Você sabe? Você sabe? Eu vou dizer segundo a minha convicção. Se você corta o seu cabelo, e se você não vê mal algum, se você não vê problema nenhum, eu vou dizer com certeza, em nome de Jesus Cristo, que eu te digo isso. Você está rejeitando uma ordenança que é vinda da parte do Senhor Deus. Você está rejeitando a Deus. Você está lutando contra Deus e sendo instrumento de Satanás no meio da congregação. Pregadora do corte de cabelo, de um ato que desagrada a Deus. Então, vai orar, vai investigar, vai examinar com diligência, antes que não seja tarde demais para ti. Mas não é só a questão do corte de cabelo. Tá bom, vamos lá, para entender melhor. Tá bom, aí o pastor relaxado, né? Pastor relaxado, o instrumento de Satanás, ou o pastor crente insensato, virgem insensata, ele passa a permitir o corte de cabelo, né? Mas o problema, se permitir o corte de cabelo, não vai ter um limite, irmãos, para dizer assim, não, irmão, só é permitido tirar 2 dedos no cabelo, né? Não vai ter como controlar, né? Não vai ter como controlar. Quem tira 2 dedos vai dar legalidade à outra irmã de tirar um palmo, né? E se uma outra irmã lá, doida, varrida, né, cortar o cabelo bem curtinho, igual de homem, bem curtinho, igual de lésbica, né, lá em cima, assim, bem curtinho mesmo, ninguém pode falar nada, porque não há um limite estabelecido. Só pode tirar um palmo no cabelo, só pode tirar 1 centímetro no cabelo, não tem como estabelecer um limite. Igual a calça jeans, a calça masculina, a irmã usar uma calça masculina. Aí a igreja permite. Mas não tem como, irmãos, estabelecer para cada irmã o número de calça que ela pode usar. Então, se aquela irmã ali põe uma calça larga, decente, de tecido grosso, e decente, que é lógico que mulher nenhuma quer usar isso, né? Então, o que acontece? Mas vamos supor que aquela irmã ali, ela usa uma calça porque o pastor permitiu. Ela usa uma calça decente, tecido grosso e largo. Aí aquela outra irmã lá, com o espírito de Jezabel, possuído pelo espírito da pombagíria, ela vai e veste uma calça jeans bem coladinha, apertadinha no corpo que define as suas coxas, que define a sua bunda, que define a parte da frente. E aí, o que vai fazer? Não pode fazer nada porque permitiu o uso da calça. E não tem como se estabelecer um limite de número de calça para cada irmã possa usar. Até então, certas calças são muito mais decentes do que certos vestidos. Todos sabem disso. Se não sabe, que é cego de entendimento, né? Então, voltando ao assunto, as proibições, os costumes, os bons costumes e as doutrinas são as cercas do curral. A cerca do curral, né? Agora eu lembrei, usos e costumes habituais, que faz parte da nossa característica, que nos caracteriza. Então, o que acontece? Esses usos e costumes, né, faz parte da cerca do curral. Olha, o Senhor Jesus é a porta de entrada do curral das ovelhas. Então, quem quiser fazer parte desse grupo bonito, disciplinado, que reflete a glória, o brilho da glória de Deus, né? Quem está de fora e ver e desejar pela organização, pelo cuidado que tem, pela proteção que tem, aí o lá de fora desejar, vai ter cercas. Então o que acontece? Estas cercas vai o obrigar, direcionar a ele a procurar a porta de entrada do curral, que é Cristo Jesus, e ali o Senhor Jesus vai dizer para ele, vai conversar com ele, né? E vai ter uma experiência com o Senhor Jesus primeiro, né? O Senhor Jesus que é a porta do curral, a porta das ovelhas. Então o que acontece? Ali ele vai decidir se vai deixar tudo aquilo que o Senhor Jesus está dizendo, revelando para ele, ou se não vai deixar.
né? Então, dependendo do coração dele para com o Senhor, o que acontece? O Senhor, o bom pastor, que também é a porta do curral, ele vai decidir se a pessoa entra ou não entra. Se chega um bode querendo ser ovelha, o Senhor Jesus vai dizer, provavelmente, eu creio que o Senhor Jesus vai dizer, olha, você é bode, você reconhece que você é bode? Sim, eu reconheço a minha natureza de bode, né? E as minhas características, né? Mas escuta aqui, você vai ter que ser transformado em ovelha. A sua índole vai ter que ser transformada. O seu interior vai ser transformado. Você aceita? Você quer? Aí ele vai pensar. Ele vai dar a resposta. Então, aí o Senhor vai dar ele entendimento. É um processo. É uma transformação processual. Né? Eu vou te transformando, eu vou de glória em glória te transformando. Você vai perder os chifres, você vai perder essas características diferentes da orelha, das ovelhas. Você vai perdendo as suas características de bode. Até você ser transformado por uma ovelha. Uma autêntica ovelha. Você quer, você aceita? Aí ele diz, sim, Senhor, eu aceito, eu necessito. Eu necessito. Porque depois disso, há uma vida eterna, que o Senhor disse. Há uma vida eterna, e eu necessito essa vida eterna. Então eu estou disposto a aceitar as regras, os limites desse curral. Que é as doutrinas e usos e costumes, que são para o nosso próprio bem. É para que o mundanismo não viesse entrar no nosso meio como entrou. Né? E há probabilidade sim, embora que a cerca ela tem um limite. Ela não toca no céu, ela tem uma certa altura, que possibilita alguém entrar por outro lugar. E o Senhor Jesus deixou bem claro, quem entra por outro lugar, não sei pela porta, o tal é ladrão e salteador. Saltador de cerca. Está ali, o Senhor sabe, está vendo, está dentro do reino, mas vai ter um fim. E esse fim será a condenação eterna para o tal, se não se arrepender e se não se converter, né? Então, aí provavelmente vamos imaginar assim, que se o caso, o tal crente ladrão e salteador entender que deve se arrepender e converter, aí vai ser dito para ele, olha, volta e pula a cerca e dá a volta e passa lá pela porta. Você tem que passar pela porta. Lá na porta tem um senhor, o dono das ovelhas, o dono do curral. Ele vai conversar com você e você com ele. E você tem que ter essa experiência. Primeiro, para você entrar aqui dentro, você tem que ter essa experiência. Tá na cara que você não é ovelha, que você é bode, que você é ladrão, que você é salteador. A sua linguagem, a sua linguagem corporal, o seu comportamento, a sua fala te denuncia. Você está aqui no nosso meio recebendo proteção e tudo, bem guardado aqui no curral, mas só que tem uma coisa, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Todos aqui ver que você é ladrão e salteador, mesmo você tentando fingir ser ovelha, ser crente. Mas não adianta, porque ser servos não é tudo. Né? Porque nós sabemos que há duas classes de servo, o servo fiel e o servo infiel. E as suas características de servo infiel aqui no nosso meio. Você está perdendo o seu tempo. E se você continuar assim, com certeza o seu destino final será a condenação eterna. Né? Aí quem sabe, essa tal pessoa que pulou a cerca, que não passou pela porta, quem sabe ela se arrependa. Se arrependeu? Agora é necessário se converter. Vai, pula a cerca de novo para fora e dá a volta pelo caminho certo e passa pela porta que é Cristo. Senão você vai morrer e vai para a condenação eterna sim, porque você está em desobediência. Você está quebrando as regras, os limites estabelecidos pelo Deus vivo. Né? Então, amados irmãos, e se nós olhar para o destino final, irmãos? Tem dois destinos. A vida eterna com Cristo e a condenação eterna. Então, irmãos, se nós olhássemos, se nós tiver revelação, segundo nos diz as Escrituras, do que é a vida eterna com Cristo Jesus, do que é a condenação eterna sem Jesus, irmãos, pela compaixão de Deus, irmão, não tem nada nessa vida, irmãos, que se possa comparar, irmãos. Até então, a condenação eterna e a vida eterna começa aqui já nessa vida, irmãos. Já começa aqui nessa vida. E o crente que entra pela desobediência, até então, irmãos, nós só podemos ser filhos de Deus, irmãos, se pela obediência à palavra do Senhor, é se nós obedecer. Do contrário, esquece, não tem outro meio de nós nos tornar filhos de Deus. Só podemos ser filhos de Deus pela obediência. Do contrário, esquece. Pode esquecer mesmo. Aí nós podemos pegar os usos e costumes dessa vida que nos causa prazer na carne e colocar em paralelo com o entendimento que nós temos da vida eterna e da condenação eterna e pôr na balança. Será que vale a pena? Mesmo sabendo que os dois princípios é obediência à vida e desobediência à morte, será que vale a pena? E qual é a origem daquilo que nós repudiamos, que nós desobedecemos, que nós não praticamos, não queremos praticar por desobediência? É evidente, é claro, é lógico, né, que muitos pastores são culpados, né, como diz o escritor aos Hebreus, né, obedecei aos vossos pastores. Né? Mas obedecer em quê? Quais as regras e limites, que os proibições, que
que muitos, nem todos, que muitos dos nossos pastores dos dias de hoje estabelecem para nós, exigindo a obediência da nossa parte, que confirma a nossa obediência a Deus e a sua palavra. Cadê as regras? Cadê os limites? Cadê os usos e costumes? Que é para o nosso próprio bem, cadê? Né? Tem um estatuto, as organizações lá dos Filhos das Trevas têm regras e têm estatutos. Né? Se quiser, eles excluem, eles colocam para fora, eles cortam fora. Né? E quanto a nós? Cadê os nossos estatutos? Cadê as nossas reuniões? Falam para assembleianos. Cadê as nossas reuniões de membros? Que era feita uma vez por mês. Cadê a ata da reunião de membro? O que fizeram com ela? Pega uma ata da Assembleia de Deus e veja lá, leia as atas, leia as descrições ali, né? Que foram os relatos ali relatados de uma só reunião de membro lá dos anos 80. Aí nós vamos ter entendimento. Irmãos em Cristo Jesus, é impossível nós compreender hoje se nós não conhecer o passado, se nós não perguntar e procurar saber. E o passado? Como era no passado? Né? Então, se nós procurar conhecer o passado, nós vamos entender que no passado, os currais, aonde se guardam as ovelhas do bom pastor, os currais eles tinham cercas. Né? Aí nós descuidamos, os bodes foi entrando, né? E muitos de nós, irmãos, né, associamos aos bodes, né, e fomos derrubando as cercas, os limites, que são as regras, que são as proibições, que foram estabelecidas para o nosso próprio bem, para que o mundanismo, a corrupção que há no mundo, não viesse nos corromper, como corrompeu e está corrompendo. Nós estamos perdendo cada vez mais as nossas características de crentes em Cristo Jesus, de ovelhas do Senhor Jesus, né? Então é possível crer. Tenho pastores que são fraudulentos, que são cães, né? Que são, como diz Paulo, que são lobos cruéis, né? Homens perversos, né? Que estavam ali no nosso meio, desde lá dos tempos passados, anos 80, 90, né? E com a morte dos nossos pais na fé, nossos pais que eram zelosos, cuidadosos, que eram tanto rudes, severos, né? Para manter as cercas do curral de pé para o nosso próprio bem, eles partiram, estão com Cristo. E aí, logo depois da partida deles, né, esses homens covardes, cruéis que estavam ali, com aparência de crentes, até dizimista, participavam dos cultos, de oração e tudo, obreiros, né, eles se manifestaram, eles estão aí, irmãos. Eles estão aí. Então, se quem não enxerga, irmão, é porque é ignorante. Está desprezando também os conselhos do Senhor Jesus e dos apóstolos, porque é da nossa responsabilidade, irmãos, avaliar se esses homens são homens de Deus ou se não são, né? Todos nós sabemos o que é um bom pai, né? Um bom pai, ele estabelece proibições, ele estabelece regras, e houve momentos na nossa vida, amados irmãos, que todos sabem, essas coisas se levantará como testemunhas contra nós no grande dia, esses fatos, né? Quantos de nós, filhos, que no passado nós lamentamos e chegamos até a dizer que o pai e a mãe é ruim, é mau, né? E por que causa? Por não permitir nós ir em determinados lugares, por não permitir nós comprar tal coisa, usar tal coisa, né? E o nosso pai e a nossa mãe ali com firmeza dizer não, não e não e não. E às vezes até nos açoitar com vara, né? E nós, na nossa insensatez e imaturidade, nós pensar e dizer que o pai e a mãe é ruim, o pai e a mãe não gostam de mim, e tal. Então, amados irmãos, assim também, né, deveria ser os nossos pastores dos dias de hoje, né? Diz as Escrituras, em um certo lugar, obedecei aos vossos pastores. Mas, irmãos, obedecer em quê? Quais são as exigências? Quais são as regras para nós obedecer? Sendo que podemos fazer muitas coisas, e até esconder, né? Fazer esconder no cinema, né? Jogar futebol lá sem camisa, no meio dos ímpios, né? Na festa mesmo que seja de familiares e de amigos chegados, mas são festas mundanas, que ali tem cervejas, tem bebida alcoólica, tem, né? Os ímpios estão ali comemorando, estão ali comendo e bebendo, como foram nos dias de Noé, né? E o crente está ali no meio, né? Eu não digo que se chegar ali, manifestar a presença, cumprimentar a pessoa e ficar 5 minutinhos e ir embora, né? Mas bom, para não virar bagunça é melhor não permitir, né? Aí o crente vai para a praia, quando vai de férias, vai ele, a esposa para a praia, né? E lá ele não vai ficar de camisa social, de calça comprida, né? Não vai, né? Então o que acontece? Essas cercas foram derrubadas e estão sendo derrubadas, mais e mais ainda,
Entendeu? E há uma palavra nesse... Ó, a mulher parou o carro, entrou na frente, na passadeira que não precisava, e parou o carro para me passar, né? Mas bom, então, amados irmãos, as cercas, elas foram e estão sendo derrubadas. É uma linguagem generalizada, que eu não digo que é justa essa linguagem, que diz o seguinte: hoje está tudo liberado, nada mais é proibido, né? Então, duas classes de culpado: os nossos pastores e nós, né? Os nossos pastores e nós. Obedecer os vossos pastores, mas obedecer em quê? Cadê as exigências? Cadê as regras? Cadê as proibições? Cadê? É? Cadê as consequências para os desobedientes, que são as disciplinas? Cadê? É? Então hoje é fácil, em muitos lugares é fácil, né? Basta desligar de um ministério e ali abrir uma congregação, e aquilo vai crescendo, né? Talvez até o obreiro que abriu ali tem poder e autoridade da parte dada por Deus, né? Que são duas coisas irrevogáveis que o Senhor Deus dá e não tira. Aí, por ele ter poder e autoridade, ele transmite a ideia para os demais que ele é homem de Deus, né? E de nada adianta, irmãos, se nós abalar tudo, ter poder e autoridade, se nós estivermos em desobediência à palavra de Deus, tudo é perdido, irmão. Tudo é perdido, né? Então o Senhor permite, irmãos. O Senhor Deus permite isso acontecer, nós entrar pelo caminho da desobediência, né? Então, e o crente, o obreiro, o crente, ele entra pelo caminho da desobediência e vai caminhando, e vai caminhando, vai caminhando. Uns são julgados aqui nessa vida e outros serão na eternidade, né? Então, diz Paulo, né? Então, tem uns que é como Ananias e Safira, né? Foi no ato ali, o próprio bem de Ananias e Safira, né? A morte deles foi pro próprio bem deles, a misericórdia de Deus para eles, né? Então, pior é o crente que comete o pecado que Ananias e Safira cometeu, um outro pecado qualquer. Aí o Senhor Deus rejeita o crente, e para piorar a sentença desse crente, o Senhor Deus permite que ele venha viver. E aí, quanto mais ele vive, mais ele vai estar acumulando a ira de Deus sobre ele para o dia final, né? Pode parecer loucura, mas aquela instantânea morte de Ananias e Safira é sinal da bondade, da misericórdia de Deus pelo casal, né? Então, lá na eternidade tudo será revelado, irmãos. Tudo será revelado. No entanto, que no grande dia, irmãos, muitos vão desejar ardentemente de não ter nascido, né? Outros vão desejar ardentemente ter morrido, a pior das mortes físicas, né? Ele vai desejar, né? Sabe aquele momentinho ali, no último momento, antes de ser rejeitado, de ser cortado fora? Se ele tivesse morrido, ele teria morrido, né? Salvo em Cristo Jesus, né? Então o que acontece? Tem muitas coisas que nós as ignoramos, nós desconhecemos, mas é necessário, né? Porque lá na eternidade é que tudo será revelado, né? Pensamentos, palavras, intenções do coração, né? Atos, tudo será exposto, será revelado.